Oi, galerinha! Estamos de volta. Não falei que ia ser rápido. O próximo dia já passou. A gente já está aqui novamente para aquela disciplina gostosa, aquela letiva maravilhosa, aquela que você escolheu para estudar durante aqui essas semanas, esses meses, tá bom? É isso aí, prof. Mas aí, antes de tudo, que os nossos alunos ainda não sabem certinho o nosso nome. E meu nome é diferenciado. Meu também. Se vocês encontrarem outra Aldelina aí, ou outro Joalan, por favor, avisem pra gente. Então, aqui está a prof. Aldelina Rabelo e aqui está o prof. Joalan. É isso aí, então. Vamos lá, então, começar a nossa disciplina maravilhosa. A gente vai estar falando sobre o quê? Então, vamos iniciar falando o que é Libras, prof. É aquela medida de A da física. Isso. Acho que tem também uma moeda, não é? Tem a moeda também, a libra esterlina. Isso, a libra esterlina. Vamos falar da libra esterlina, comércio aqui. Negativo. Não. Não. Na nossa aqui, nessa disciplina, não é mesmo? Diretor, vamos lá então, diretor, mostrar para os nossos alunos o que é, por que é língua e por que não é linguagem. Então, vamos lá. O que é Libras? A Libras, ela é a conhecida língua brasileira de sinais, que é uma língua gesto visual, que está escrito em algum lugar aqui, mas primeiro a gente vai ter que dizer o que é a língua. Isso. Vamos entender o que é a Libras. Então, o que é a língua? É um conjunto organizado de elementos, sons, no caso das línguas orais, gesto, no caso das línguas gestuais, que é o caso da nossa disciplina, que possibilita a comunicação. Ela surge em sociedade e em todos os grupos humanos que desenvolvem sistema com esse objetivo. Qual é o objetivo? Comunicar. Comunicar-se. As línguas podem se manifestar de forma oral, aquilo que eu falei, gestual, como o caso da nossa língua brasileira de sinais. Professora, então a língua não está só ligada à minha língua, o órgão, não é, professora? Não, é um conjunto de elementos. E aí eu digo mais, teve uma época aí, não vou falar da minha idade, certo? Mas notem que ela sempre fala, teve uma época aí... Gente, olha, vocês têm aula com o professor Jorge. O professor Jorge tem há muito tempo atrás... Professor Jorge tem muito disso na aula dele, né? Fala muito tempo atrás. Geralmente eu estou interpretando geografia e ele fala assim, aí a gente fica assim, ó, há muito tempo. Fala, meu magistrado é gente boa demais. Não é? Maravilhoso, desse jeito. A mesma coisa é a linguagem. Há muito tempo atrás falava assim, linguagem brasileira de sinais. Surdos ficavam bravos, porque não é linguagem, é língua. E eles queriam, na verdade, fortalecer o conceito da Libras. Ficava somente... Mas por que tinha essa briga, essa discussão? Vamos ver agora, senhor diretor. Vamos lá? Vamos embora. Por que diferencia? Para o surdo, linguagem é muito básico. Isso não dá, como é que eu posso dizer, veracidade, de identidade social. Então, o que seria? Linguagem é a capacidade de todos os seres humanos têm de produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como pintura, música, dança. E aí eu entro na linguagem mais ainda. A linguagem de placas de trânsito, Então, a linguagem corporal. Quando você está lá nas aulas de educação física, a gente fala muito da linguagem corporal. Nas aulas de artes com o professor Alexandre, fala da linguagem dos quadros, das esculturas, que eles trazem uma mensagem. A gente olha, é uma mensagem que está lá exposta. A música, a letra, Tudo são linguagens, tudo que gera uma comunicação, uma mensagem, ela é uma linguagem. Mas a Libras, a gente busca por um direito. Então não era satisfatório para a gente ser uma simples linguagem. E outra, a questão da linguagem, segundo os surdos, na visão do surdo, por que não seria linguagem, Porque isso não dava, não dá áreas de criatividade, apesar que eu acho que dá, Mas para eles falava que faltava elementos linguísticos para dar essa veracidade
a língua que é a Libras, entendeu? Então, por isso que eles achavam, não, linguagem é algo macro. Então, isso tudo é linguagem, corpo é linguagem. A Libras usa o corpo? Sim, mas eu preciso de outros elementos relacionados, combinando para se tornar, para ter significado, para se tornar língua. Isso aqui, eu posso fazer isso aqui, muitas sociedades, tanto aqui no Brasil e fora do Brasil, vai entender que é algo positivo, né? Agora, dependendo, isso aqui na Libras não é algo positivo. Isso aqui na Libras já se torna uma configuração de número. Então, já tem um outro significado, ok? Então, tem uma estruturação toda por trás da Libras. Por isso, ela não pode ser se reduzida, vamos colocar assim, a uma simples linguagem. Ela é uma língua bem estruturada, que a gente vai ver isso também. Bem detalhado aí. Numa aula de parâmetros, a gente vai discutir sobre isso, bem detalhado. Vamos lá. Bora lá para o nosso quadro? Ok. E aí nós vamos, então, aqui, eu acho que nós temos aqui as exemplificações, as placas, como eu falei. A gente já falou. Né? A linguagem dos símbolos, né? A linguagem, isso tudo, deixa eu fechar logo isso aqui tudo. Dos animais, a linguagem entre os animais, tudo é linguagem. Então, repare aí no círculo aí, que é algo macro. E a língua não. A língua, ela precisa ter pessoas, um outro ser para comunicar, para chegar a essa informação, né? Precisa ter uma interação entre seres, nesse sentido assim. Ou seja, eu preciso de um emissor, eu preciso de uma mensagem, essa mensagem tem que ter um código, esse código ele tem que ser padronizado, porque se ele não for padronizado, o outro que vai receber, ele não vai compreender. Então, é algo estruturado. Vamos lá então, prof. Então, aí, com toda essa explicação de diferença de língua e linguagem, a gente chega no que é a língua de sinais. Então, é uma língua visual, então eu tenho como predominância aí a visão, como um dos principais fatores para conseguir ter ela, tá? Que surge nas comunidades de pessoas surdas, sendo um idioma natural, com gramática, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica complexa e estruturadas. E aí eu paro para lembrar lá das aulas de português. Mas, professor, quando eu estava lá estudando com a professora Alessandra, com a professora Márcia, elas também falaram da fonologia, da morfologia, da sintaxe, mas era tudo relacionado ao português. Se o português que tem tudo isso é uma língua, a Libras que tem tudo isso também é uma língua. Entendeu? E o que é muito importante é o quê? É que ela é aprendida de forma natural. Então, ou seja, é um idioma natural deste grupo social, desta comunidade, que é a comunidade surda. Então, eu preciso de um semelhante, um surdo, usuário da língua de sinais, onde eu vou ter contato e eu vou aprender naturalmente. Acontece com a língua portuguesa a mesma coisa. Você, bebezinho, não nasce falando. Exatamente. Então, eu preciso estar inserido no meio social para ficar aqui sendo estimulado pela audição, para aí ser produzido o som, daí da produzido o som, produzir a fala, etc, etc. A mesma coisa é o surdo. Eu preciso do meio social, comunidade surda, povo surdo, a gente vai falar sobre isso. Ele vai ter o quê? Já não tem esse canal, né? Tem a deficiência auditiva, não tem um canal de entrada pela orelha. Exatamente. Mas ele vai ter o canal de entrada pela visão. Por isso que aí no conceito fala que é uma língua visual. Quando ela traz lá na lei, bonitinho, ela fala que é uma língua de modalidade gesto-visual. Porque a gente vai responder essa visão através de sinais, através de gestos com as mãos. Que aí gesto, sinal, isso é uma coisa difícil por agora de diferenciar, tá? À medida que você for mergulhando cada vez mais na Libras, mais você vai perceber que algumas coisas você não entendeu,
Algumas coisas você precisa saber e a outras você já sabe. É isso então, aí. Então, isso aí é processo, então, tá? O que você já sabe? Que a gente não precisa estar explicando. O que é uma gramática? Já sabe o que é uma gramática. Beleza. É a mesma gramática da língua portuguesa. O sentido é o mesmo, tá? Ou seja, regras. Eu preciso de regras para fazer uma produção de uma frase. Eu preciso de regras para fazer a produção de um texto em Libras. Tem texto em Libras? Tem texto em Libras também. Fonologia, já sabe que é da língua portuguesa, é muito parecido da língua de sinais. Então, todas essas estruturas que faz parte de qualquer outra língua, também tem na língua de sinais, e a gente vai estudar nessa disciplina um pouquinho só para dar aquele gostinho. Não é dessa forma, não, hoje eu vou dar aula de fonologia. Só simpático. Não, vamos assim não. A gente vai ensinar de forma prazerosa, gostosa. Isso tudo vai ser muito divertido. Muito divertido. Vamos lá então, diretor. Vamos lá para nossa tela. Então, vamos lá. A Libras é uma língua. Ok, ó, o professor já até falou sobre isso aí. Exatamente. Vamos lá, bem rapidinho, ó. A Libras é uma sigla, né, que significa Língua Brasileira de Sinais. É uma língua de modalidade gesto-visual, como eu falei para vocês, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. Quando a gente for lá estudar os parâmetros da Libras, você vai ver tudo isso novamente, tá? É reconhecida como meio legal. Professor, quer dizer meio legal que ela é divertida? Não, meio legal que é perante a lei. Então, a lei já reconheceu a Libras como uma língua, tá? De comunicação e expressão desde 24 de abril de 2002, ou seja, a lei de Libras é mais velha do que muitos de vocês aí na sala de aula. É isso aí. E aí, só fazendo um parênteses aí com relação à lei, quando foi para ser homologada e tudo mais, teve todo um movimento da comunidade surda. Isso é importante a gente estar falando. Assim, não surge do nada, são dos movimentos sociais mesmo. Comunidade surda do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todo mundo em prol, né, de estar divulgando, de estar fazendo uma pressão em Brasília para que surgisse, para que homologasse essa lei. E tem o decreto também. Vamos lá, prof. A Libra... Calma. Opa. O prof tá apressado. Calma, prof, calma. Eu não vi chegar nessa frase. A Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta de inclusão social. A gente já falou isso na apresentação da nossa disciplina, a importância da inclusão das pessoas surdas. E você pode fazer parte desse processo. E aí, prof, olha essa imagem de estudo, hein? Exatamente, ó. Eita, Lelê. Alguém falou ali que era linguagem de sinais, meu Deus. Me salta. Então, o que é isso? Isso aqui é a exemplificação da luta que você assume. A partir do momento que você entra na Libras, você começa a participar da comunidade surda, você indiretamente, às vezes diretamente, como a professora Adelina, abraça a causa social que ali carrega. Então você começa a abraçar também essa busca por direito e reconhecimento. Você passa a entender que aquilo é tão importante, que a luta é tão grande, que você não consegue ser apenas um agente passivo naquela situação. Você já começa a tomar posicionamento. Epa, para aí que não tem intérprete nesse evento. Para aí que tem um surdo aqui que ele precisa de comunicação. Então você começa a levantar essa bandeira em defesa da comunidade surda. Porque em determinados momentos, o surdo precisa ter autonomia e ir lá e brigar por esses direitos. Mas vai ter momentos que ele vai precisar de auxílio. É isso aí, porque às vezes a informação não chega até ele. Então é você, aluno, é você, estudante da mediação tecnológica, que vai abraçar essa causa, que eu tenho certeza absoluta que você vai criar esse gostinho e vai abraçar essa causa. Você vai dizer, opa, meu amigo... Aqui, o João, o Pedro, o nome aí do surdo, ele é surdo, prof. Cadê o intérprete? Né? Ele não está tendo aula, né? Então, assim, precisa reivindicar sim. Enquanto não reivindicar, não vai abrir espaço para essa pessoa surda nesse nosso meio social, não. Ele sempre vai ficar um pouco à margem e atrás, tá? Ele tem que estar ao lado. Vamos lá, então. O que mais? Vamos lá.
Eu vou colocar esse aqui todinho, cadê? É isso? Eita, Lelê! Acho que é os mitos esse. Exatamente. Chegamos na parte dos mitos e verdades aí. Eu vou deixar o slide completinho para você acompanhar com a gente o que é, tá? Então, o primeiro aí a gente já explicou, bem detalhado. Acho que não tem mais dúvida. Não tem dúvida. Libras não é linguagem, e sim uma língua, porque ela tem gramática, porque ela tem toda uma estruturação para ser organizada, então ela não é feita de qualquer jeito. Senão, gesto seria Libras. E não é. Gesto é um item, tá? Que entra dentro da classificação, dos parâmetros que a gente vai estar vendo mais tarde lá. Levando pela questão da luta que eu falei para vocês, é muito comum ouvirmos nas redes sociais ou até mesmo nas mídias as pessoas usarem a expressão linguagem para se referir a Libras. Na verdade, o correto é dizer língua. Então você, aluno da mediação tecnológica, aluno que escolheu aqui a nossa eletiva, já vai ser o primeiro a levantar a mão e falar assim: professor, com licença, é língua. O seu jornalista, com licença, isso é língua, não é linguagem. É isso aí. Porque tem o quê? Porque tem gramática. Porque tem o quê? Porque tem estruturação linguística, ok? Então, Libras não é derivado da língua portuguesa. Então porque tem um grupo social, mas ele vive no outro grupo maior, que é aqui o Brasil, que fala a língua portuguesa. Então, por conta disso, é derivado da língua portuguesa. Mito. Por que é mito, prof? Muito embora a Libras tenha aí uma associação, né, com o vocabulário da língua portuguesa, que a gente chama dos empréstimos linguísticos, né? E ela é falada de forma oral no Brasil, a verdadeira origem da Libras é francesa. Então, a nossa língua brasileira de sinais é derivada lá da língua francesa de sinais. Nós somos francês. Embora a Libras tenha sido reconhecida como língua em 2002, a início dela no país, no começo, ela começou a aparecer aí para nós em 1850, tá? Com o francês Ernest foi convidado por Dom Pedro II a adaptar uma língua para os surdos aqui no Brasil. Então ela já existia, a língua de sinais, ela existe em outros países, e o Brasil foi trazido aqui para o Brasil também para trabalhar com surdos aqui. É isso aí. Então, na verdade, ela foi reconhecida perante a lei em 2002. Mas nas ruas, então tinha um surdo aqui, encontrava com outro surdo ali, enfim. Aí o que acontecia? Havia comunicação gestual. Então, naquela época era chamada de gesto, hoje de língua. Vamos lá, prof. Bora descobrir o que mais. Tem mais um. Será que tem outros mitos? Tem mais um, ó. A língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação concreta, incapaz de expressar conceitos abstratos. Isso quem diz lá é quadros, tá? E não é bem assim. Aliás, é assim, né? Não. Seria uma mistura. É um mito também. Na verdade, quando ele fala gesticulação concreta e pantomima, é a questão de só ser, por exemplo, assim, vem aqui, prof, rapidinho, que eles têm que olhar aqui para ter uma noção. Zóia para cá. Então, copo. Então, é circular. Então, é como, né? A gente pensa nessa configuração e faz uma relação com o objeto. Copo, mesa, ó, no ar, né? Mesa. Então, acreditava-se que só dava para sinalizar só o que fosse concreto e não dava para passar ideias de conceitos abstratos, como amor, como saudade, como tristeza, os sentimentos no geral. O que não se é palpável, isso que a gente aí. não consegue pegar. Isso aí, mas a gente sabe que não é verdade isso, por isso que ele é um mito. Um outro seria, prof, haveria uma única e universal língua de sinais, usada por todas as pessoas surdas. Por muito tempo, acreditava-se que existia, que a Libras, estou falando da Libras, ela seria uma só língua, que é falada aqui no Brasil, é a mesma lá do Japão. Existe uma língua gestual considerada universal?
Não existe. Há uma discussão literária, sim, do gestuno, que é uma base, né, gestual para a comunicação. Há um estudo sobre isso, mas ainda não tem comprovação científica com relação a isso. Por isso, portanto, até o momento é um mito. Vamos lá, então, diretor. Vamos ver o que a gente encontra mais aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Meu diretor, coloque aí bem grande para vocês meninos enxergar. Achamos uma verdade, chega de mentira. Agora a verdade. A verdade é que nem todos os surdos se comunicam através da língua de sinais, tá? Por vários motivos. Por exemplo, algumas pessoas perdem a audição depois de aprenderem a língua oral. Então, comunicam-se aí ainda por língua oral, realizando algumas estratégias e não necessariamente conhecem a língua brasileira de sinais. E é verdade também que a Libras é uma língua reconhecida através da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que a gente já comentou para vocês, tá bom? É isso aí. Vamos adiante, que isso aí a gente já falou, então a gente vai só, né, agora para fechar. Bem polêmico, bem polêmico. O termo surdo-mudo é a mais antiga e inadequada denominação atribuída ao surdo, tá bom? Infelizmente, ainda utilizamos em certas áreas e divulgadas nos meios de comunicação. Então, muitas pessoas que não conhecem, não se apropriam desse conhecimento, ainda chamam o surdo de surdo-mudo. Contudo, a mudez significa que a pessoa não emite sons vocais. Para a comunicação surda, o deficiente auditivo não participa de associações e não sabe língua de sinais. Isso aí. Então, surdo-mudo, há controvérsias. Há controvérsias aí desses conceitos. Surdo-mudo, mas se você chegar em casa, né, perguntar do seu vovô, da sua vovó, aquela pessoa lá que não, né, não sai o som, mas é o surdo-mudo. Cadê o mudinho? Não é assim que eles falam? Os nossos avós. Né? Aqui tem uma explicação sobre isso. Surdo-mudo não é o termo adequado para se denominar essa pessoa que não ouve. Ou é deficiente auditivo, que às vezes se classifica dessa forma, ou ele é surdo. Por quê? Quando você vai fazer o exame, né, na área da medicina, o diagnóstico é surdez, não é mudez. Né? Quando é mudez, é quando realmente tem um dano nas cordas vocais. A pessoa não consegue mais falar. Aí sim pode ser que você encontre uma pessoa que ela seja surda e muda. Pode combinar as duas deficiências. Mas uma coisa não está diretamente sempre ligada à outra, tá? Relacionada. É isso aí. E o último item aí, para passar só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Para a comunidade surda, o deficiente auditivo não participa das associações e não sabe língua de sinais. Então tem isso, dentro da própria comunidade tem isso. O surdo é aquele que sou surdo, usa língua de sinais. Eu me identifico com isso. E tem outros, como aqui o slide anterior fala, que ele teve sim, perdeu a audição, teve contato com a língua oral, e ele fala assim, opa, não sou surdo, né? Não sou surdo, sou deficiente auditivo. E se identifica dessa forma também. Então vamos lá, prof. Mão na massa. Vamos trabalhar, bora trabalhar. Chegou a hora de vocês trabalharem. Vamos lá. E aí nós vamos pedir que vocês assistam o filme aí. E seu nome é Jonas. Tá aqui o link para vocês acessarem. É um filme bem antigo, mas é um filme que tem uma lição. Ele tem ali uma história bem bacana. É legal que vocês junta a galera, chama pipoca, junta um refrigerante aí. Não digam isso que eu falei para o nutricionista, pelo amor de Deus. E tem duas perguntinhas para orientar vocês. Vou colocar na tela rapidinho. Rapidinho lá, diretor. Coloca na tela para a gente estar falando sobre as questões. Esse filme, Seu Nome é Jonas, é interessante porque vai dar base para outra aula, tá? Então, interessante assistir. A primeira questão é, com auxílio do seu professor presencial, realizar um debate sobre o que foi abordado no filme. Bem interessante o filme, embora seja antigo. E a questão 2, que aí sim já vai começar a gravar. Lembra da parte prática, da socialização com a gente, né? Gravar um vídeo de 1 minuto, bem rapidinho, bem facinho, relatando uma cena que lhe chamou a atenção nesse
filme. Vai prestar muita atenção lá, né, no filme, direitinho, olhar. E falou, poxa, legal essa parte aqui, ó. Queria que a professora visse que eu gostei desta parte do filme. Isso e aí temos aí os nossos arrobas, prof. É isso aí, prof. Qual é o seu? O meu tá bem aqui, ó. O meu é Joalan Rocha, tá? Vocês vão achar, vão ver minha cara feia lá no Instagram, tá? Marca a gente lá, eu prometo tentar ver todos os vídeos de vocês, tá bom? E o meu é Calique.Aldelina, pode marcar também. Vou estar linda, maravilhosa, obrigada. Mais loura ainda. Olha. Tá certo? E a gente vai se comunicando. Enfim, finalizamos a nossa chega, aula. Né, professora? Você não aguenta mais nós. Não, fica bom. Gente, um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.